Olá, meu irmão, minha irmã. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez. Obrigado por estar conosco neste horário, nesta emissora. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mais uma vez nos debruçar sobre a palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura para aprendermos sempre e aprendermos tudo de Deus. Tudo de Jesus, a palavra encarnada pela qual temos acesso ao mistério de Deus e ao nosso mistério, que Deus nos revela a nós mesmos pela presença do Verbo na nossa carne. Jesus revela-nos os mistérios de Deus e nos revela os mistérios humanos, aqueles desígnios de Deus para a nossa vida e para a história humana. Estamos partilhando neste programa o texto da liturgia deste domingo, 15º domingo do tempo comum, da liturgia da Igreja Católica. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, pode tomar então o texto de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículos de 7 ao 13. Vamos beber desta fonte bendita. Naquele tempo, Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo, eles começaram a anunciar, a fim de que o povo se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos enfermos e faziam curas. Meu irmão, minha irmã, estamos partilhando esse trecho do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. No início do capítulo, nos encontramos com Jesus ali na sinagoga em Nazaré. E aqueles que estavam ali interrogavam acerca daquela sabedoria, daquele poder que fazia milagres, do parentesco daquele que lhes falava. E ali, diante daquela atitude de incredulidade e de resistência, diz o texto, então Jesus diz a eles que, de fato, um profeta não é desprezado senão em sua terra e entre os seus parentes, e ali, por causa desta incredulidade, não fez nenhum milagre. Apenas curou alguns enfermos. O texto que nós ouvimos está logo depois desta situação de resistência e de incredulidade ali na sinagoga de Nazaré. Mas havia os 12 que Jesus tinha escolhido. E nós lemos essa narrativa lá no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Aqui agora esses 12 que fizeram o caminho com ele, que se exercitavam na fé, que mesmo às vezes duvidosa e também difícil e resistente, mas uma fé que crescia na direção de Jesus. Esses 12 agora são chamados e enviados. E esse pequeno texto de Marcos traz elementos muito preciosos. Jesus quer que aqueles seus 12 vão ao mundo com autoridade sobre os espíritos impuros, de modo que a presença, a
pregação, a ação poderosa também desses 12 que por causa de Jesus também avançavam na força libertadora que brotava dele, e eles, os 12, anunciavam e eram portadores dessa força que também curava os enfermos e que também favorecia a cura de muitas pessoas. Esses 12, então, nesse momento do envio, nos oferecem, portanto, muitos elementos da nossa presença e do nosso testemunho no mundo. Lendo o texto e o modo como Jesus envia os 12 primeiros nesta, digamos, primeira missão, percebemos aqui que Jesus quer que eles lá e nós também aqui estejamos atentos ao nosso modo de presença. As palavras, as recomendações de Jesus chamam a atenção para uma presença simples, modesta, despojada, uma presença que usufrui do ambiente doméstico, onde houvesse acolhida para que aqueles enviados pudessem receber o alimento e a hospitalidade necessária. Jesus os educa até mesmo para a capacidade de suportarem a resistência ou a negativa. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá, sacudi a poeira dos pés em testemunho contra eles. Mas Jesus também convida a isto, a reconhecer e a respeitar aqueles que porventura não fossem capazes de acolher o anúncio, acolher a novidade, acolher a salvação. De modo que aqui nesse texto, portanto, irmãos e irmãs, nós também trazemos para o nosso tempo esses elementos importantes. Precisamos, como missionários enviados, e somos de fato pelo batismo, e nós também pelo sacramento da ordem que recebemos, mas como batizados, como comunidade de fé, nós somos todos enviados ao mundo e precisamos, neste envio, levar também conosco, e isso vai dar credibilidade à nossa presença e ao nosso testemunho, levar conosco a simplicidade, a modéstia, o testemunho de vida, a capacidade de conviver, a capacidade de exercitar-nos na acolhida oferecida e aceita. Isto é importante neste tempo que somos convidados também a relançar com nova força a missão. Somos enviados ao mundo e no meio desse mundo precisamos de fato levar não apenas uma palavra que é verdadeira e segura, mas também precisamos nos deixar formar por essa palavra, a fim de que avancemos não simplesmente como portadores de uma palavra boa, mas também portadores de um exemplo, de um testemunho, de um jeito de ser que também educam e fazem crer. Mas queria chamar a sua atenção, e isso é importante, para duas coisas que marcam este texto de Marcos, que também pode ser encontrado em paralelo nos outros dois sinóticos. Aqui há duas coisas que só Marcos traz como uma característica sua. Na lista de recomendação, Jesus diz a eles para não levar nada pelo caminho, a não ser um cajado. Mateus e Lucas dizem para não levar nem cajado ou bastão. Aqui Jesus recomenda levar um cajado. Quem leva o cajado? Quem leva o cajado é quem está no caminho. O cajado é instrumental do caminho. E exatamente esta palavra e este lugar é importante para o Evangelho de Marcos. Nós conhecemos Jesus no caminho. Marcos vai frisar isso muito. Muitos que foram curados ou que se converteram foram no caminho com Jesus. O caminho que vai levar à cruz é o lugar onde se conhece Jesus, onde se faz experiência de Jesus. Quando aqui, nesse texto de envio dos 12, nós percebemos então que Jesus reforça aqui
não levar nada a não ser um cajado, é para nos dizer, irmãos e irmãs, que não devemos nunca deixar o caminho. Não devemos nunca parar. É preciso avançar sempre. Isso é importante. O caminho é o nosso lugar, é o lugar do discípulo. Mas ainda uma outra coisa importante, as palavras finais do texto de hoje. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos enfermos. Aqui já estamos diante de uma prática bonita desta primeira hora, a unção dos doentes. Isso também está apenas aqui no relato de Marcos, fazendo, claro, um paralelo com o texto de Tiago, de onde nós tiramos, inclusive, uma palavra que está lá no ritual da unção dos enfermos. Lá no texto de Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 13, nós lemos: alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está enfermo? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o reerguerá. Aqui está, digamos, a motivação, a iluminação bíblica deste sacramento. Jesus que envia os seus e os seus ungem. E esta prática presente desde a igreja primitiva nos acompanha até hoje. O óleo da unção que dá força espiritual ao doente para que ele se levante e retome a sua atividade, a sua vida, a sua história, a sua missão no coração do mundo. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, este é o nosso segundo bloco do programa Voz da Igreja. Neste bloco, meu irmão, minha irmã, quero chamar a sua atenção e convidá-lo para partilhar nas suas leituras que são importantes para a sua missão, partilhar com você um texto precioso, novo, que quer ser também iluminador da sua ação pastoral, da sua presença fecunda aí na sua comunidade. O texto de que eu falo é o texto de estudos da CNBB, número 114. Este foi o último texto que a Assembleia dos Bispos aprovou como categoria de estudos, a fim de que a comunidade cristã católica pudesse voltar-se sobre esse texto, estudá-lo, refleti-lo e até apresentar elementos novos que ajudem a transformar este texto de estudos num documento da CNBB. Os textos de estudos são sempre na cor verde. Os documentos da CNBB oficiais são documentos na cor azul. Estamos então num documento que é para ser ruminado pelas comunidades, a fim de que, quem sabe, na próxima Assembleia Geral, no próximo ano, ele possa ser mais uma vez estudado, aprofundado e sair como um documento oficial da nossa Conferência Episcopal. Estamos num tempo em que duas categorias são importantes para o nosso ser igreja. Primeiro, somos comunidades eclesiais missionárias. Isso aqui é um elemento fundamental. É em cima desta identidade que nós fazemos as outras coisas. Somos comunidades eclesiais missionárias. A fé cristã nos põe dentro de uma experiência comunitária.
eclesiais, isto é, temos uma identidade. Somos comunidades que, a partir da nossa fé em Jesus Cristo, formamos a igreja dele. Eclesiais. Somos, portanto, grupos que temos conosco um elemento que nos reúne, nos mantém unidos e, de alguma forma, enviados ao mundo. Esta pessoa é Jesus Cristo, centro da fé, centro da igreja. Missionárias, isto é, não retemos para nós aquilo que nós recebemos para ser anunciado. O texto do evangelho que nós ouvimos no primeiro bloco fala do envio, da missão dos 12. Né? E ali já percebemos então que nós temos um anúncio, nós temos uma missão, nós temos um testemunho a dar, para que as pessoas creiam e também façam um caminho com Jesus. Caminho é uma categoria importante no Evangelho de Marcos. Por isso, quero convidar você que é catequista, você que é ministro da palavra, você que é seminarista, também os sacerdotes, os irmãos bispos, quero convidar a todos para que nos dediquemos à leitura e, mais do que isto, à tentativa de aplicar isto ao nosso tempo. Somos comunidades eclesiais missionárias. Aqui estamos diante do primeiro elemento importante. O segundo elemento importante, que também nesse tempo aflora, é exatamente a animação bíblica da pastoral. De modo que aquilo que fazemos nas muitas atividades, façamos isto sempre iluminados, enriquecidos, motivados pela palavra de Deus. O que nós queremos nesse tempo é que a palavra de Deus, a Bíblia, seja o ponto que nos une, porque é ali que nós conhecemos e experimentamos o Senhor Jesus, a palavra, mas unidos nele e por ele, nós possamos então nos deixar iluminar, de modo que a nossa ação pastoral seja animada por esta palavra que é Jesus e que nós somos chamados a anunciar. A animação bíblica da pastoral. Nós não deveríamos começar nossos encontros, nossas reuniões em casa, na comunidade, nos grupos, em outro lugar onde a gente se reúna para a atividade que brota da nossa fé em Jesus, não deveríamos começar essas reuniões ou atividades sem uma referência, sem um olhar reverente, sedento à palavra de Deus. De modo que, de fato, entendamos que esta palavra precisa iluminar a nossa reunião, o nosso grupo, a nossa pastoral, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa missão. Podemos usar também outros elementos orantes, não há problema, mas não podemos deixar de dar prioridade a esta palavra, lida e meditada. Poderíamos começar cada uma das nossas reuniões, nossos encontros, nossos trabalhos, com um pequeno texto que nos levasse a uma leitura orante da palavra de Deus. Ler, meditar, rezar, contemplar. Também poderão aprender mais uma vez esses passos a partir da leitura deste documento 114. Um dos capítulos vai tratar exatamente disto, das muitas formas de contato com a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a gastar tempo, então, com este belo material, que vai nos ajudar a entender que a nossa fé cristã é vivida em comunidades eclesiais missionárias e comunidades animadas, iluminadas pela palavra de Deus. De modo que do Senhor Jesus venha a força, a inspiração para tudo aquilo que somos e para tudo aquilo que fazemos. Esta bela obra, a qual nós vamos nos reportar
neste programa, em programas futuros, esta bela obra está composta de 7 capítulos e está construída ao redor da bela parábola do semeador, que encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. É ao redor desta parábola do semeador que se constrói, então, esse texto em 7 capítulos. O primeiro capítulo nos põe diante de Jesus. Ele é a palavra que fala da palavra, o verbo que pronuncia a palavra de Deus. Ele é este semeador que semeia a boa palavra. Ele é o semeador, ele é a semente, porque a semente é a palavra dele. Esse é o capítulo 1. O capítulo 2 nos põe diante da necessidade de semear. É tempo de semear. E aí se vai falar da importância da Sagrada Escritura, da animação bíblica, da pastoral e, sobretudo, falar desta palavra que ilumina a nossa identidade. Comunidades eclesiais, missionárias, que nasceram da fé. A iniciação cristã nos colocou nesse lugar profundamente identificados com a palavra e com a missão. O capítulo 3 vai tratar dos desafios à semeadura. E são muitos desafios. Há muita gente, há muitos grupos, há muitos segmentos que estão, digamos, fazendo uma leitura instrumentalizada desta palavra, de modo a atribuir a Deus aquilo que não é exatamente o que esta palavra quer traduzir do mistério de Deus para nós. Então, temos que estar atentos. Há desafios que nós precisamos conhecer e enfrentar. O 4º capítulo, semeadores à semelhança do bom semeador. O 4º capítulo vai focar aqueles que na comunidade eclesial missionária têm a tarefa importante, prioritária e urgente da semeadura. E aqui não se vai falar simplesmente dos ministros ordenados, e há, claro, uma tarefa que cabe a nós de semear, que é própria nossa e mais nossa. Mas é também verdade que leigos e leigas, pais, catequistas e tantos homens e mulheres de fé também devem puxar para si essa tarefa importante da semeadura e semear como o bom pastor semeava. Precisamos, então, construir uma igreja diocesana animada pela palavra, onde os diversos agentes, os diversos sujeitos eclesiais estejamos todos diante dessa missão urgente que é semear como o bom semeador semeou. O capítulo 5, a palavra de Deus em diversos tipos de terreno. Há muitos terrenos e precisamos estar atentos a esta diversidade, lugares preciosos e benditos, onde essa palavra já foi acolhida e precisa crescer, ou onde essa palavra ainda precisa chegar com a seriedade e a fecundidade dela. Capítulo 6, a palavra de Deus, acolhida e semeadura. A palavra de Deus, acolhida e semeadura. Aqui estamos diante das muitas formas de nos colocar diante da palavra e nos deixar incomodar e formar por ela. E o 7º capítulo, a animação bíblica da pastoral e a sua implantação. Como transformar a nossa pastoral, a nossa presença, o nosso testemunho no mundo, numa forma de estar no mundo onde a palavra seja a nossa mensagem, o nosso conteúdo, mas também seja a palavra que forma o coração do discípulo, de maneira que vida e anúncio estejam profundamente unidos. Convido você, meu irmão, minha irmã, a, com alegria, com seriedade, com fé que você tem no coração, ler esta bela obra e deixar-se também
iluminar pela palavra e assim a sua ação pastoral na sua comunidade será remetida e iluminada pela palavra de Deus. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja. Na tradição da igreja nos encontramos sempre com Maria, a mãe de Jesus, a mãe do Verbo encarnado, a mãe da palavra de Deus, aprendendo também tudo desta mulher na qual a palavra, o Verbo se encarnou e ela mesma se torna para nós, para cada batizado, para cada ministro, para cada membro da igreja, Maria se torna, portanto, aquela que é modelo, que nós podemos mirar para aprender dela a docilidade e a resposta positiva à palavra de Deus que recebemos pela fé. Este texto de que lhes falei no bloco anterior, o documento 114 da CNBB, e a palavra habitou entre nós, esse documento nos remete a Maria, no seu último número. E Maria, mais uma vez, se torna para nós modelo de discípulo. E mais do que isto, também se torna para nós aquela onde podemos perceber os efeitos desta docilidade à palavra, ao Verbo, que ela recebeu e concedeu ao mundo. De modo que nesta mulher, olhando para ela, aprendendo dela, também seremos comunidades, seremos discípulos profundamente formados e iluminados pela palavra. Maria é modelo de familiaridade com este tesouro, especialmente nos episódios da Anunciação, da Visitação e em Caná da Galileia. Maria nos oferece o verdadeiro itinerário do discípulo perfeito. Maria ouve a palavra de Deus e aguarda no coração. Maria deixa-se questionar por Deus, ficando intrigada e refletindo sobre o significado da mensagem para ela. Como mulher madura, humana e espiritualmente, Maria tem a ousadia de questionar o próprio Deus. Quando percebe que é obra de Deus, Maria cede, assume a condição de serva e permite que a palavra do Senhor aconteça plenamente em sua existência. Em Maria, a palavra é frutífera e fecunda, é vida gerada, torna-se carne. Em Maria, a palavra se torna missão, pois ela não se contém em si. Precisa comunicar esta alegre e esperançosa notícia ao mundo. Em Caná, Maria se torna pedagoga da fé, verdadeira mistagoga, conduzindo a comunidade dos discípulos a fazer tudo o que Jesus disser. Maria é mestra bendita que nos ajuda a acolher, guardar e a semear a boa semente da palavra, na tradição da igreja.
Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.